Fala, gente, tudo bem? Ótima noite para todos vocês. Começamos mais uma aula do nosso querido projeto Interlocuções Culturais, o melhor projeto pedagógico do mundo. E hoje teremos um interlocutor para lá de especial. Aliás, todos os interlocutores e as interlocutoras são maravilhosos. E o interlocutor de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Henri Cristo. Porém, a interlocução de hoje é um pouco diferente. A aula foi gravada. Sim, não é ao vivo. A pedido do próprio Henri, as perguntas foram gravadas e enviadas e respondidas pelo nosso querido interlocutor. As perguntas foram feitas pelos estudantes do Colégio Júlio Botelho, por alguns responsáveis, alguns professores e por alguns amigos de longa data. Espero que gostem da interlocução de hoje. Gostaria de agradecer ao Henri Cristo por compartilhar tamanho conhecimento, assessoria do Henri e a todos que participaram desta aula, que assim como as demais, é mais uma aula histórica e importante. Henri vai responder perguntas enviadas pelo professor Felice Fattarelli, tá, de uma escola de São Paulo, perguntas provenientes de alunos, professores, ex-alunos, enfim. O Henri vai esclarecer, né, algumas dúvidas e também de internautas. Mas antes disso ele vai proferir sua dissertação habitual e rogar ao Senhor Deus. Fique então com o Henri. Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado pelo Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou vindo de Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, eu disse há 2000 anos, e muitos ainda virão. Mas o Senhor, meu Pai, removerá a venda dos olhos
dos que me verem, e eles saberão distinguir entre eu e o impostor, o que se diz pastor, o padreco que se diz padre, que também é uma mentira, porque eu disse a 2000 anos, a ninguém chamareis pai sobre a terra, porque só é o vosso pai que está nos céus. Portanto, aqui na terra, o título de padre, quer dizer pais, é falso. Quem quiser pode ver que está lá na Bíblia escrito que eu disse que ninguém deveria chamar de pai na terra, porque um só é o nosso pai, o vosso pai. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Bom, a primeira pergunta é do estudante Vicenzo, de São Paulo. Você sente que tem a mesma confiança no seu ideal de vida religioso desde que iniciou a sua jornada? E se você teve muitas oscilações nesta questão ideológica? Não posso ter oscilação, porque eu não escolhi ser ou dizer que sou quem sou. Desde criança eu fui preparado pelo Senhor da vida e do destino. Desde criança eu tinha visões, chorei muito pelas visões que tive do que está por vir, então eu não tenho nem chance de oscilação. Eu tenho consciência plena. Quem conhecer a minha história completa, minha vida pública de mais de 50 anos e também a minha adolescência e infância, que também está sendo escrito num livro Vida Mística e Profana, poderá compreender que eu não tenho e não tive opção. Eu não tive a opção de dizer eu quero ser Cristo, eu sou Cristo. Eu não tenho a opção, como qualquer cidadão tem, de escolher uma profissão. Eu não. Eu vim para isto ao mundo. Ninguém é obrigado a crer, mas esta é a minha realidade. Eu não quero, não posso, nem imagino qualquer decisão vinda de mim. Não tenho nem interesse aqui na Terra. Eu olho o mundo como ele está, vejo com grande pesar as coisas que estão acontecendo e as que estão para acontecer, que são muito mais graves do que as que estão acontecendo. Então eu não, da minha parte, só peço ao Pai que ilumine, que inspire, ilumine aqueles que o invocam, conforme eu ensinei há 2000 anos. E quero deixar bem claro de novo aqueles que estão me ouvindo, que se pensam cristão e ainda não sabem quem sou. Quero deixar claro a eles, a todos que me ouvem, que há 2000 anos eu disse para ninguém ir à igreja, templo, eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo do espaço e te abençoe. Está escrito em Mateus 6, versículo 6. Justo por causa desta frase, para orar no quarto com a porta fechada, é que fizeram todo o possível e o impossível para obter a minha crucificação. Porque sabiam que depois que eu ensinasse o povo a orar sem ir sinagoga, etc., pagar o tributo, eles iam ter problema econômico, por motivos econômicos que fizeram todo aquele esforço para conseguir o veredito da crucificação. Que tenham todos a minha paz. Helena, de São Paulo. Você sabe quando será o fim do mundo? Bom, o dia e a hora, eu já disse há 2000 anos que ninguém sabe. Agora posso falar algumas coisas concernente ao fim do mundo. Os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam dessa forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos, que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim desse mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte, e esta a princípio não lhes ouvirá. Deus nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos se submeterão a um processo de justa posição espiritual e permanecerão fiéis a Ele, cumprindo o que eu disse há milênios, que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Os eleitos e seus descendentes não quererão disputas políticas, territoriais nem religiosas.
Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens. As prisões serão transformadas em escolas. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo de seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza. E preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Qual é a pergunta? Pegando um gancho nessa pergunta, a Natália pergunta do Armagedon, né? O que é o Armagedon? E qual será o seu papel no Apocalipse? O Armagedon já está incluído no que eu acabei de falar. Quanto ao meu papel no Apocalipse, eu não sou artista, então não terei nenhum papel. Eu sou apenas protagonista de esforçar os habitantes da terra, os herdeiros, em voltar para as leis divinas e cumprir a vontade do Pai. Então eu não tenho nenhum interesse. Não tenho nenhum interesse, não quero nada de ninguém, apenas e tão somente instruirei os habitantes da terra, como já estou instruindo desde já há mais de 50 anos, conforme podem ver e explicam, né, que eles podem ver as minhas centenas de perguntas e respostas, e também a minha história explica para eles. Acessem os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível entrevista com centenas de perguntas respondidas por Henrique Cristo, várias doutrinas, incluindo os livros Despertador, tá? Despertador Explosivo, volume 1, que você pode baixar graciosamente no site henricristo.org.br. E o volume 2. Esse volume 1 está repleto de ilustrações que você pode baixar lá graciosamente no site. Tá? E o volume 2 é mais doutrinário. É isso. Bem, então aí qualquer um que quiser saber detalhes, que tem muitas perguntas que faz mais de 40 anos que eu respondi, que elas voltam sempre de novo. Algumas, quando elas não são bem nítidas, ainda sou obrigado a responder, mas a maior parte já está respondida. Por isso que raramente eu apareço para responder perguntas, e por isso que também já deixei de responder perguntas na televisão, porque foram muitos anos, muitos canais, muitas repetições. Agora, todos aqueles que querem saber a minha realidade, o que eu tenho a dizer sobre o fim do mundo, que está cada vez mais denunciado, então procurem ver na literatura. Eu continuo recebendo as pessoas que vêm me ver aqui em Brasília. Tem todo um protocolo, é claro, tem que ver se eu estou aqui, tem que perguntar primeiro, marcar, e eu recebo com muito amor os filhos de Deus que querem saber a verdade, gratuitamente, claro. Aqui o reino de Deus é um reino de luz, aqui é proibido vender qualquer coisa, aqui o ensinamento gratuito. Ai, do que vem, mas então do que vives, Henrique? Do que eu vivo da minha autenticidade. Meu Pai, Senhor Deus, inspira os filhos dele, e eles, quando veem quem sou, fazem
ingressam na confraria dos beneméritos, que são aqueles que participam da provedoria do reino de Deus sem chantagem de dízimo, sem venda de falsos sacramentos, sem pedido de esmola. E assim, desde a fundação, há 43 anos atrás, continua sendo a mesma coisa. O Senhor disse que nós não podemos nem de longe comparar com os mercenários da fé. Porque a fé com pagamento não tem valor. O que vale mesmo é a fé adquirida da consciência das leis divinas, da consciência de Deus. Que tenham todos a minha paz. Qual é a outra pergunta? Fernanda Sá, de São Paulo. Como o senhor opina sobre as religiões de matriz africana? Bem, em primeiro lugar, eu vou logo falar de religião, o que é, para depois explicar, e cada um compreenda o que quiser. Para aqueles que ainda não sabem, religião é uma palavra oriunda do latim religare. Muito bem. Então, se religare, religar, certo? Então, alguém, para ir ter uma religião, está precisando, acreditando estar precisando de se religar com Deus. Aí é que entra o embuste, a mentira da religião. Porque se Deus é onipresente, Ele vivifica cada célula do vosso corpo, cada partícula do vosso sangue, não podeis fugir dele nem na ocasião de cometer um delito, um pecado. Por que necessitais de Deus para vos religar com Ele se Ele é onipresente? Se Ele abandonar teu sangue, Ele coagula. E teu corpo vira um peso morto, não vale mais nada. Então, preste atenção, se tu não pode ficar com ele nem por um momento. Aí dizem assim, mas então se ele está em mim, quando eu cometo um delito, por que ele permitiu que eu está num delinquente? Por que ele permite o delinquente que ele mate e roube? Ele deu livre-arbítrio para todos. Agora, se alguém faz mal uso do livre-arbítrio, ele está presente, vendo tudo. Ele vê com os teus olhos o que tu fazes. Todavia, ele criou leis tão perfeitas que quando tu cometes algum delito, quando cometes uma ação malévola, ele sabe que a lei vai te atingir. E por esse motivo ele não te abandona. Ele continua te dando vida. Que ele sabe também que no decorrer dos milênios, indo e vindo, reencarnado de novo, até que um belo dia tu aprende que não queres cometer delitos. É simples, ele criou leis perfeitas e elas estão sempre em vigor. É claro que os escravos do fanatismo religioso, etc., não podem compreender. Agora, ainda completando a pergunta sobre as religiões de matriz africana, é porque elas, nos tempos da escravidão, como eles eram discriminados, os cidadãos que foram sequestrados na África vieram para cá, então eles não eram vistos pelos que se dizem cristãos, etc. Então eles tiveram uma inspiração para não ficar, já que todo mundo tem uma religião, e tiveram a deles, né? Segundo me consta, inclusive, chamam de Oxalá o que os cristãos conhecem como Cristo. É. E o que o senhor acha dessas candomblé? Eu não posso achar nada, eu acho que religião é religião. Tem a maioria das pessoas que estão frequentando essa religião, porque por propaganda acham que é obrigado a ter uma religião, enquanto que eu disse, eu repito, quem quiser ter contato direto com Deus, não precisa de religião. Vai lá no teu quarto, fecha a tua porta, ora do Pai Celeste, Ele em segredo vê o que se passa e te abençoa. Pronto, então não precisa de religião. Agora, na minha visão, todas as religiões, todas, sem exceção, visam lucro. Sem exceção. Em nome de Deus pedem esmola, pedem esmola inclusive para as criancinhas pobres. E depois, é claro que a parte maior do bolo não vai para elas. E isso eu testemunhei pessoalmente, por isso que eu posso falar. Eu não estou falando uma coisa que eu imaginei. Então eu sei que é assim. Tudo que der lucro, os donos de cabresto religioso usam. Entende? Inclusive, analise bem quem é que nomeou pastor aqui na terra. Quem?
Eu disse a dominante que eu sou o único pastor, que eu sou o bom pastor. E quem deu esse título para eles? Quem inventou isso? O título de padre, padreco. O imperador Constantino, que surrupiou, que se embarcou o que sobrou da minha antiga seita, qualificada de seita de Nazareno, fundou a igreja dele, claro, e nomeou pastor, padrecos, tudo veio da origem dele. Não tem nada a ver com meu pai, nem comigo. Quem quiser entender, entenda. O lucro, e depois do imperador, no século VI, o imperador Justiniano suprimiu da doutrina cristã a pré-existência da alma, por obediência à amante dele, a cortesã Teodora. Quem quiser vai estudar a história e compreender tudo que eu estou falando, que tenham todos a minha paz. Professora Karina de São Paulo, algumas pessoas usam a religião para promover a violência e a exploração desde grupos terroristas até religiosos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Simplesmente, de novo, que religião, quando não é um equívoco, é um embuste. Não tem sentido. Inclusive, religião é uma questão etimológica, dá para ver que a palavra religião, religare, então, e que não é possível alguém religar outrem com Deus, não é possível se Deus é onipresente. Então, se ele é onipresente, se tu não pode fugir dele nem na hora de ir no sanitário, nem na hora de cometer um crime, ou ir no sanitário lá. Eu conheci uma pessoa que desenganou na hora do sanitário, ali, sentado. Quer dizer, então, em nenhum momento, ninguém pode usufruir da presença de Deus em religião nenhuma, senão até quando ele considerar relevante, de acordo com as leis dele, a presença dele. Então a hora que teu corpo ficar sem ele, o sangue coagula. Quantas pessoas perdem um braço, uma perna, pela ausência de Deus? Então, preste atenção. Quem quiser compreender e quiser ter a proteção de Deus, então fale diretamente com ele, como eu falei. E não é buscar um intermediário que vai querer cobrar 10% do dízimo do teu salário. Eu quero deixar claro por que eu sou radicalmente contra a chantagem do dízimo. Porque eu fui criado por um casal de camponeses, lá em Blumenau, que vieram do mato. Eu nasci lá no mato, lá em Dayal. E renasci. E esse casal de camponeses, por motivos econômicos, ela foi obrigada a se tornar lavadeira. E eu mesmo carreguei água, quando eu era criança, para lavar roupa, que o poço onde morava não tinha suficiente água. Então, muito bem, agora, preste atenção, porque eu sou radicalmente contra a chantagem do dízimo. Já pensou se a Magdalena, que me criou, que foi minha genitora, e que se ela tivesse que depois de carregar sacos e sacos de roupa suja para lavar, e lavar, naquele tempo era tábua de lavar roupa, não era máquina como agora. E depois, no final do mês, ela tivesse que tirar 10% daquele minguada economia que ela ganhava para pagar o aluguel, o armazém, naquele tempo não tinha supermercado, era armazém. E daí ela tivesse dado 10% para um velhaco desse que se diz pastor. Já pensou? Eu não podia estar vos falando que eu teria morrido de fome. Mas ela trabalhava duro e tinha várias clientes de roupa. Que ela ia buscar um saco de roupa, trazia, depois tinha que levar as camisas tudo engomadinha, tudo direitinho, para o cliente não reclamar. E se ela ficasse o mês inteiro trabalhando nisso, e depois ela tivesse no final do mês tirar 10% dessa minguada economia que ela recebia, eu não podia estar vos falando aí. Aí está a prova do crime de chantagear 10% do salário de um operário que trabalha de sol a sol. Tem lugares que ele viaja 3 horas para ir até o serviço. Levando de madrugada, lá em São Paulo, por exemplo, e chega lá, trabalha duro o mês inteiro, e depois tem que tirar 10% do salário antes de pagar o aluguel, a comida. Esse é um crime que está previsto no Código Penal brasileiro, no estelionato, artigo 171, ao ferir
lucros, enganar alguém para oferir lucros. Isso é enganar alguém dizendo que ele é representante de Cristo, que ele é pastor. Isso aí só é que as autoridades nem têm tempo para olhar isso, e outras fazem vista grossa porque tem apoio político, essas coisas todas. Mas que isso é um crime que cometem diariamente contra o trabalhador. Mas isso está acabando. Eu tenho tido notícias que as igrejas vão ficando vazias. E como Deus faz justiça na terra, também tenho certeza que futuramente elas serão muito úteis às igrejas. Muito. Servirão de albergue para os que não têm teto. É questão de justiça. Na hora certa, a justiça divina resplandecerá. As autoridades constituídas, vai chegar um momento que elas serão inspiradas por Deus, e as coisas, pelo menos, os males serão os menores. Será amainado um pouco o sofrimento, provisoriamente, porque a procriação desordenada continua a todo vapor, e quanto mais cresce gente que não tem teto, e é uma coisa assim absurda o que está acontecendo com todo o planeta Terra. Ontem ainda assisti um vídeo exposto na internet, intitulado 35 Exemplos de inferno urbano na Terra. 35 exemplos de inferno urbano na Terra. Aquilo ali já é um minúsculo retrato que conseguiu vazar, porque a mídia tem a obrigação atualmente de esconder, especializando-se em esconder os casos mais graves. Compreendo perfeitamente. Só que aquilo ali vazou, né? E daí, por ver, quem quiser assistir, repetir o nome mesmo? 35 exemplos de inferno urbano na Terra. Pronto. Quem quiser procurar, procura e vai achar esse vídeo. E isso aí é apenas uma minúscula fagulha do que está sendo programado, do que está para acontecer. Então, sobra uma coisa só. Muito perto está o dia que os habitantes da Terra que raciocinam, os seres raciocinantes, possuidores de mais de 7 neurônios funcionando, descobrirão que tem que invocar o Pai. O Pai, sozinho invocar o Pai no infinito, com os olhos abertos, como eu vou ensinar uma vez mais aqui. Ó. Olha como é que tem que ser feito. O Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana em ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Agora vou responder mais uma pergunta. Ivan Gomes, professor de inglês. Afinal, estamos ou não sozinhos neste universo? Depende, essa pergunta é uma pergunta que requer raciocínio. Depende do que quer dizer sozinho. Se ele quer dizer que se nós, aqui na Terra, enfim, os terráqueos, que quem nasce da Terra é terráqueo, estão sozinhos, ou se tem alguém que nasceu em Marte, que vai vir nos visitar, uma coisa assim. Então, nesse sentido, estamos sozinhos, mas eu nunca me considero sozinho, que eu sinto permanentemente, veementemente, a presença de meu Pai, Senhor e Deus, que é quem me conduz e dirige. Então, eu nunca me sinto sozinho. Às vezes que eu fui detido, eu nunca me senti detido. Eu fui mais de 40 vezes detido. Sempre senti a presença dele, que era quem me confortava. Sempre. Mesmo na prisão política de Assunção, do Paraguai, uma prisão horrível, senti sempre a presença do meu Pai, que é quem me confortava e conforta sempre. Então agora depende. Se qualquer um de vós que me ouve quiser sentir para sempre a companhia do Pai, quiser se libertar da solidão, então invoque-o, como eu acabei de explicar agora, e então jamais se sentirão só. Mais uma pergunta. Pode ser de um internauta? Hã? Do internauta? Justamente. Tá? É do Carlos Carvalho, de Uregeses, Guimarães, Portugal. Olá, mestre Henrique Cristo. O mestre falou recentemente na web, henricristo.net, ele falou henricristo.net, no programa de sábado, Henrique Cristo TV,
tá? No programa de sábado, sobre regras. A minha pergunta é, na tua visão mística, mestre, pode nos explicar qual a diferença entre regras e princípios? Bom, tecnicamente, quem cumpre uma regra, teoricamente estará seguindo um princípio, cumprindo um princípio. Se é isso que ele quer saber. Agora, olha, na sepultura de aí é uma coisa que um dia alguém me mostrou, tipo chacota. Aqui jaz um homem de princípios sólidos, né? Então, quem visse essa placa lá, não era obrigado a ir logo para uma sepultura para cumprir aquela regra. Entendeu? Nesse caso. Agora, regra, protocolo, aqui, por exemplo, aqui nós só temos uma regra. Né? Tem que ter, senão a anarquia. Aqui as pessoas que chegam aqui, que querem visitar-me, elas têm que avisar antes, né? E um horário estabelecido, porque eu não estou de plantão, eu não sou um porteiro de plantão. Então, a pessoa liga para cá, fala com a discípula da assessoria e diz que gostaria de vir, ela diz o dia que pode vir, né? E naquele dia, naquela hora, ela me encontra. Aí há quem diga, já disseram, mas Cristo falava com todo mundo toda hora. Não, naquela hora eu falava com todo mundo na hora porque eu vivia na rua, eu era nômade. Quando alguém se aproximava, eu falava. Como agora também eu percorri a América Latina inteira, falando ao povo nas praças públicas, e a Europa uma boa parte, o Brasil inteiro, capital por capital, falando ao povo nas praças públicas. E é claro que daí quando eu estava numa praça como a Praça do Ferreiro, em Fortaleza, ou da Piedade, em Salvador, em qualquer lugar, ou Praça 15 de Florianópolis, Praça de Iradan de Curitiba, eu falava, nem me abordava, é claro, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, né? Falava com quem vier me abordar, depois de dar um sermão, depois ele respondia a pergunta. Só que aqui, no Reino de Deus, tem regras, né? Princípios. Né? Dá um exemplo assim, aqui é proibido fumar. Ah, sim. Daí, eu tenho por princípio também não fumar se eu estivesse lá fora. Então. Por regra. Pois justamente. E por então, princípio. Aqui é proibido fumar, mas ninguém proíbe fumar lá fora. Isso. Né? Só eu ensino, se a pessoa quiser se livrar desse vício horrível, né? Que faz tanto mal para o pulmão, etc, para os neurônios também. Então eu ensino, eu tenho um método de ensinar para a pessoa não voltar a fumar, e sem sacrifício. Então daí pode vir aqui, fala comigo, eu instruo, eu ensino, e a pessoa pode sim, por uma questão de conscientização. Se ela diz, eu queria deixar de fumar agora, não pode, agora não pode. Só daqui 3 meses tu pode deixar de fumar. Daí eu explico para ela por quê. Explico esses 3 meses que ela vai trabalhar o cérebro dela, para se proteger e não ter nenhuma recaída. Entende? Então, tudo é assim. Aí eu explico como é que funciona. Né? Além de não poder fumar aqui dentro, aqui não é... Tem gente que pensa que vem aqui, várias pessoas, eu posso ir passar um dia aí. Não. Aqui não é casa da sogra, aqui não é um lugar de divertimento. Aqui é o reino de Deus. A pessoa vem aqui, me questiona, sobejamente respondo qualquer pergunta, sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. E depois ela vai para casa pensar, vai meditar, ela vai poder ler na internet as minhas perguntas e respostas, que aliás estão ali no endereço, falei onde eles podem ver tudo isso. Acessem os sites henricristo.org.br ou henricristo.net. Henri Cristo TV tem programas antigos do INRI respondendo várias questões. E no henricristo.org.br você pode baixar os livros Despertador Explosivo, dentre os quais o volume 1, que tem centenas de ilustrações desde a infância e adolescência, o Ato Libertário em Belém do Pará, o INRI em Roma, quando ele esteve no Vaticano, rompendo o vínculo com a Igreja Romana. Tem o Despertador Explosivo, volume 2, contendo a doutrina do Henri Cristo. Tá? Inspirado pelo seu Pai, Senhor e Deus, para você mudar de vida. Estão nos sites henricristo.org.br ou henricristo.net. Agora, meus filhos, antes de pedir a bênção, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso.
aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o encontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continuam buscando almas para o meu reino de luz. Eu vou agora pedir ao Pai a bênção, e lembrando a todos que quando eu comecei a falar, disse assim: ajudai o vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. O irmão que já diz salvo, que está salvo, que é evangélico, que diz que é crente, e não pode, nem tenta ajudá-lo. Ajude aquele que está no mesmo caminho, o caminho de busca, aqueles que querem saber a verdade. Não tenta, não perca tempo querendo converter alguém. Não, as coisas de Deus não se convertem, se conscientiza. Então aqueles que querem saber a verdade, estes são os que seguem o mesmo caminho, a vossa semelhança que eu lhes falei há pouco. Então lembrem-se disso. Não cai na armadilha que algumas pessoas já caíram, já me disseram: mas o Senhor disse para ajudar. Sim, os que seguem o mesmo caminho, ou seja, que não estão no caminho da perdição, os que estão em busca da verdade. É isso que eu quis dizer desde o início e digo sempre para todos que me ouvem. Agora eu vou pedir o Pai a bênção. Aqueles que querem participar, colocam suas mãos assim, olhos abertos, e o Senhor derramará as bênçãos dele sobre vós. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até breve e até sempre. Sejam bem-vindos aqui em Brasília. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse Henri Cristo, todo olho verá. E por fim, quero agradecer a todos que participaram desta interlocução.
Uma interlocução um pouco diferente, mas extremamente rica. Muito obrigado, primeiramente, ao Henri Cristo, à assessoria, a Sinoé, que me recebeu com muito carinho, com muito respeito. Muito obrigado aos estudantes do Colégio Júlio Botelho pelas perguntas, da Escola Estadual Barão de Ramalho, aos professores, aos amigos, aos responsáveis e a todos que estão participando desta aula de alguma forma. Um grande abraço, beijo a todos e até a próxima interlocução. Lembrem-se, Interlocuções Culturais é o melhor projeto pedagógico do mundo. Beijo para vocês. Tchau.